Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu tô vendo aqui na verdade para compartilhar com vocês algo que me deixou muito feliz. Acaba de ser aceito o nosso estudo aqui, que foi conduzido aqui no Helmholtz Institute, na Alemanha. E esse estudo é um estudo que avaliou o efeito do jejum intermitente em diferentes estágios maturacionais. O que é isso? Basicamente, a gente estudou em modelo experimental, nesse caso em camundongos, e a gente observou que quando a gente compara o efeito de curto e longo prazo do jejum intermitente sobre camundongos que são adolescentes, adultos e velhos. E a gente observou que os adolescentes, quando expostos a longo termo de jejum intermitente, ou seja, longo prazo de jejum intermitente, esses camundongos, eles desenvolviam disfunções nas suas células beta. As células betas são células localizadas nas ilhotas pancreáticas e essas células betas, elas são responsáveis pela produção da insulina. A gente observou que os animais que eram adolescentes, antes da maturação, eles tinham atrofia, tinham disfunções das células beta e secretavam e também tinham menos insulina lá dentro. A gente olhou também a expressão gênica, ou seja, o material genético dessas células, e a gente observou que dentro dessas células, esses animais que eram expostos a longo termos de jejum intermitente e eram adolescentes, eles desenvolviam um padrão, uma assinatura genética parecida com diabetes tipo 2. Em outro lado, a gente observa também que o jejum intermitente ele foi benéfico para os animais idosos, ou seja, a exposição de curto e de longo prazo para os animais idosos ou para os animais mais velhos, maduros, já envelhecendo, eles apresentam benefícios metabólicos e afetam positivamente essas células. O que a gente pode concluir disso? Nesse trabalho, em modelo experimental, a gente não pode extrapolar para humanos, mas essa é uma primeira evidência que mostra que jejum intermitente pode não ser igual para todo mundo, e o protocolo ele precisa ser muito bem prescrito, porque o efeito de curto prazo de jejum intermitente, ele foi benéfico para todas as idades, mas o efeito de longo prazo, ele desenvolveu uma característica maléfica para aqueles animais que eram pré-maturos, ou seja, animais em estágios característicos de adolescência, entre aspas, antes da fase adulta, que desenvolveram ali uma certa disfunção das suas células beta-pancreáticas. E por que essa disfunção ela pode ser desenvolvida? A gente não aprofundou sobre os mecanismos, mas a gente observou que isso pode estar relacionado com o papel do fluxo energético. O que isso significa? A alimentação regular, ela oferece um fluxo energético adequado para a célula e para todas as células do organismo. Esse fluxo energético adequado, ele é fundamental para que a célula se desenvolva, cresça, amadureça. E na medida em que você tem a sinalização insulínica funcionando de forma adequada, essa célula ela cresce e amadurece. O problema é que com a restrição energética severa a longo prazo, esse fluxo de energia, essa sinalização de insulina, ela fica deficitária e, por consequência, as células responsáveis para a produção de insulina também diminuem suas funções. E esse pode ser um dos mecanismos pelo qual indivíduos não maturos, ou seja, animais não maturos, pré-maturacionais em estágio de adolescência, entre aspas, apresentam disfunção e apresentam redução da produção e secreção de insulina nas células beta. É claro que essa é uma abordagem inicial que vem para mostrar uma outra face do jejum intermitente e para trazer a atenção de que o jejum intermitente ele é importante para a saúde metabólica em indivíduos adultos e precisa ser abordado com cuidado em indivíduos pré-maturacionais ou em condições de adolescência. Lembrando que para que esse resultado seja reprodutível em humanos, precisa-se estudar esses mecanismos e essas respostas, bem como a intervenção do jejum intermitente dentro de uma mesma proposta ajustada para modelos humanos. Esse estudo foi feito em animais com o objetivo de descrever esse mecanismo inicial, essa abordagem inicial. E se você quiser ter acesso ao artigo, eu vou deixar o link do artigo para você. É só você acessar o artigo é gratuito e você pode ler mais sobre ele. Não deixa de acessar não, e eu espero que a forma com a qual eu comuniquei isso aqui, coloquei os resultados para vocês, façam você entender de forma mais fácil e mais didática. Um forte abraço, valeu!